Fala galera, tudo certo? Vamos dar uma atualizada aqui nas notícias do Real que joga hoje na Champions League contra a Atalanta, que é a líder da Série A da Itália, e é um jogo dificílimo. E vamos olhar aí como é que vem, né? O Real. Provavelmente o Vinícius Júnior volta ao time titular ou volta no segundo tempo, não sei. Porém, com a volta dele, com certeza o time vai melhorar, porque o Vinícius é diferenciado no Real Madrid. E porque o Mbappé não está resolvendo há muito tempo, muito apagado. Não é 10% do que ele foi no PSG. Vamos aí dar uma olhada no que a Tati Mantovani, que cobre o Real, tem a falar desse jogo de hoje. E vamos ver como vai vir o Real Madrid para o jogo de hoje. E vamos embora, galera, dá uma olhada. Já se inscreve no canal, deixa um comentário aí do que você tá achando dessa fase do Real Madrid. Se ele se classifica nessa fase aí nova da Champions, se ele consegue passar, ou se ele vai para os playoffs. Enfim, deixa aí nos comentários o que você tá achando. E vamos embora, dar uma olhada aqui. Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Já peço perdão porque o pessoal aqui no estádio da Atalanta está fazendo neste momento testes de luz. A gente deve ter um grande espetáculo para um estádio que vai estar lotado nessa terça-feira, 23 mil pessoas para acompanhar Atalanta e Real Madrid. Então eu já peço perdão porque a luz vai ficar, ficou loucão, hein? A luz vai ficar essa loucura aqui no vídeo, mas enfim, né? Quem sabe fazer ao vivo, e a gente está fazendo ao vivo aqui. Na verdade, um ao vivo gravado, mas estou gravando o vídeo enquanto o pessoal testa a luz, então vai ser essa coisa louca. Estou aqui para falar da prévia deste Atalanta Real Madrid na Liga dos Campeões e sempre aquele pedido, se você está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like, claro, os comentários por aqui. Eu acho que a festa parou, pelo menos de momento, deixaram a luz como, assim, normal. Então eu vou gravar esse vídeo para explicar para vocês o que acontece nesse jogo dessa terça-feira. Primeiro dizer que o Real Madrid está muito mais pressionado do que a Atalanta para esse jogo. É um Real Madrid que vive um momento difícil, atravessa um momento complicado. Nos últimos 8 jogos são 4 vitórias e 4 derrotas. O Real Madrid não conseguiu vencer nenhum dos rivais direto pelo título no Campeonato Espanhol. É verdade que está na briga por La Liga, mas não conseguiu ainda em jogos de nível mostrar o seu melhor. Na Liga dos Campeões, nos jogos de nível, venceu o Dortmund, é verdade, mas perdeu para o Milan e perdeu para o Liverpool, ainda perdeu para o Lille. Então vive uma situação bem complicada, um Real Madrid que precisa, não só individualmente, mas coletivamente, entregar muito mais nessa temporada. E vai enfrentar um time extremamente complicado. Se a gente está falando num momento ruim do Real Madrid, a gente está falando de um momento incrível da Atalanta, que vem com 9 vitórias consecutivas, 14 jogos sem perder, não perde há mais de 2 meses. É um time extremamente combativo, é um time que se defende bem e que não perdoa no ataque. Tem um dos melhores ataques da Europa e no último fim de semana, depois de ter vencido o Milan e do Napoli ter perdido, assumir a liderança do campeonato italiano. Então é um grandíssimo momento da Atalanta, que vive uma fase bem diferente do Real Madrid, e um Real Madrid, foi a luz de novo, super pressionado para conseguir entregar uma melhor versão de futebol, mas resultados na Liga dos Campeões. Enquanto existiu fase de grupos, perdão aí pela luz de novo, o Real Madrid nunca perdeu 3 partidas na fase de grupos da Champions. E aí chega essa fase de Liga, que agora a gente vê uma tabela de classificação gigante na Liga dos Campeões, e o Real Madrid perde 3 dos 5 jogos. Então se complica bastante na questão da pontuação. O Real Madrid entra para esse jogo contra a Atalanta sendo o 24º na tabela de classificação da Champions, e nesse momento estaria se classificando em último para os playoffs da Liga dos Campeões. O Ancelotti foi muito sincero na entrevista coletiva na prévia desse jogo contra a Atalanta e disse, a gente precisa nesses 3 jogos que a gente tem somar a maior quantidade de pontos possível para estar no playoff. O objetivo agora é o playoff, estar entre os 8 primeiros já não é uma realidade para o Real Madrid, que vai ter que disputar o playoff, ou seja, num calendário já apertado, vai ter 2 jogos a mais de playoff da Champions para disputar. Mas a verdade é que aqui na Itália o Real Madrid precisa pontuar.
Por quê? Porque se não pontua, vai continuar com os 6 pontos que tem e é capaz de terminar o ano fora da zona de classificação para os playoffs da Champions. Então, ganhar seria o ideal e praticamente se garantir no playoff, porque mais ou menos pela soma, com 9 pontos está no playoff. Empatar não seria bom, mas também não seria o fim do mundo, porque precisaria só de mais 2 pontos para conseguir garantir os 9 para estar no playoff. Agora, mais do que, e o resultado é importantíssimo, o Real Madrid, como clube, perder 4 jogos de 6 na Champions é uma imagem muito ruim, né? Então, o que eu consegui sentir assim, na entrevista coletiva, tanto do Ancelotti como do Fede Valverde, que foi quem falou hoje, é tentar mostrar um pouco essa indignação do lugar onde o Real Madrid está, que não é o lugar que a gente se acostumou, como disse o Fede Valverde. A gente não se acostumou a viver nessa situação e a gente precisa mostrar que a gente não merece estar ali, né? Merece, porque nos últimos jogos não ganhou. Mas que o nosso lugar não é esse, né? Então eu senti assim a fala do Fede Valverde de um tom que eu acho que nesse momento para o Real Madrid é muito importante mostrar essa rebeldia e esse não acomodamento de estar onde está. Esse não é o lugar do Real Madrid. A gente está em 24º, mas a gente não pode querer estar ali. A gente não pode querer fazer o mínimo, sabe? Então, acho que o primeiro passo que era ter essa posição, tem. Agora, a partir daí, tem que entregar futebol e resultado. Notícia maravilhosa para o Carlo Ancelotti é o retorno do Vinícius Júnior. E o retorno do Rodrigo, que são 2 jogadores que eu venho falando aqui, a gente já viu mais de uma vez decidirem jogos grandes e de grande nível na Champions para o Real. O Rodrigo tinha voltado, mas ficou fora do último jogo por um incômodo muscular, tá de volta, treinou hoje na prévia do jogo aqui, e o Vinícius vem de se recuperar de uma lesão que deixou ele afastado dos gramados 2 semanas. A ideia inicial é que ele voltasse para o Intercontinental, mas ele tá bem, tem treinado com o grupo nos últimos dias, treinou aqui na prévia do jogo e o Ancelotti disse que vai decidir, depois de ver a sensação dos dois, do Rodrigo e do Vinícius, se eles serão titulares ou se eles vão começar como opção no banco de reservas. Independente da decisão do Ancelotti de começar já querendo colocar eles para tentar fazer algo melhor do que o Real Madrid fez até agora, ou deixar no banco para tentarem resolver quando entrarem, são 2 jogadores que são importantíssimos nesse momento para o Real Madrid. Um Real Madrid que está precisando que os protagonistas, o coletivo precisa funcionar melhor sim, mas que os protagonistas do time também precisam mostrar que nesse momento estão aqui, né? Então eu já falei, entrevista coletiva do Valverde meio que dando a cara a tapa do erro que ele cometeu lá contra o Atlético de Bilbao. Ele disse algo que eu nunca cometi na vida, e é verdade, a gente nunca tinha visto o Valverde errar dessa forma. Mas, assim, ele querendo ir para a coletiva para falar, para assumir o lugar dele também como um dos líderes, né, um dos capitães do time. A gente tem visto nesse recorte dos últimos jogos o Bellingham ser um cara que tá puxando a responsa também. O Vini, a gente sabe a capacidade dele de fazer isso, e o Rodrigo também. Então, eu acho que esses 2 jogadores voltando é importante pro time. E aí vai todo mundo ter que mostrar mais, né? Inclusive Kylian Mbappé, que só tem 1 gol em 5 jogos na Champions com o Real Madrid. Para esse jogo contra a Atalanta, meio que independe de quem jogar, vai ter que entregar mais do que entregou até agora, porque, repito, que o Real Madrid termina o ano de 2024, o ano que ganhou a Champions, fora da zona de classificação do playoff para a Liga dos Campeões, é uma imagem muito ruim. Então, acredito que isso realmente toca e que os caras queiram dar mais em campo. Escalação. Nossa, foi no timing da luz, hein? Para quem ganhou a Champions com Carvajal, Mendy, Rudiger e Militão, agora ter que jogar com Lucas Vázquez, Fran Garcia e Asensio é complicado, mas é a realidade do Real Madrid. A linha defensiva do Real Madrid que vai entrar em campo contra a Atalanta não tem nada a ver com a linha defensiva que o Real Madrid colocou em campo na final da Liga dos Campeões. Mendy está lesionado, Carvajal toda a temporada, Militão toda a temporada, Camavinga ainda não voltou, Alaba só o ano que vem, então são 5 jogadores do departamento médico. Courtois vai estar no gol, o Lucas vai estar na lateral direita, o Fran Garcia na lateral esquerda, o meio de campo, linha de defesa, Rudiger e Raul Asensio. No meio de campo, o Tchouaméni, que já jogou na defesa, deve jogar no meio de campo, tudo indica. Acompanhado de Bellingham e Valverde, onde ela te falou que o Bellingham foi um susto, que ele está bem para o jogo depois de ter sentido na última partida. E aí fica essa dúvida de
se o Ancelotti começa com Vini e Rodrigo, se ele começa com um dos dois e coloca um meio-campista, o que ele vai optar por fazer no início do jogo, né? Porque eu acho que tanto o Vinícius quanto o Rodrigo vão jogar, eu só não sei se de início. E Mbappé é o único do ataque que está confirmado para começar a partida. Repito, é uma situação complicada para o Real Madrid, que nessa Liga dos Campeões perdeu 3 jogos, 2 dele fora de casa. O Real Madrid ainda não marcou jogando fora de casa, 1-0 para o Lille, 2-0 para o Liverpool. E vai enfrentar um time que vem numa situação muito boa, porém a Atalanta nessa Liga dos Campeões, as 3 vitórias foram fora de casa, em casa foram 2 empates em 0-0, então a Atalanta ainda não balançou as redes jogando em casa na Liga dos Campeões. Se alguém marcar aqui vai ser extraordinário, porque o Real Madrid ainda não fez gol fora de casa na Champions e a Atalanta ainda não fez gol em casa na Champions. São 2 equipes que se conhecem muito bem, que tem 2 técnicos que se conhecem muito bem, que se enfrentaram na Supercopa da Europa, mas aquela Atalanta principalmente não tem nada a ver com essa. Essa é uma Atalanta muito mais preparada para enfrentar o Real Madrid. É um time que tem dúvidas no ataque principalmente, porque o Gasperini, quando enfrenta times com uma linha defensiva de 4 jogadores, costuma jogar só com 2 atacantes. Então, entre Lookman, Retegui e De Ketelaere, um deles tem que ficar fora. O Retegui é o que tem mais papeletas, como eles dizem na Espanha, para ficar fora, mesmo sendo o artilheiro do time na temporada com 14 gols. Porque a Atalanta é um time que joga de uma forma muito específica, com uma marcação homem a homem, que inclusive foi muito falada pelo Fede Valverde na entrevista coletiva, e é algo que pode ou complicar demais a vida do Real Madrid ou facilitar a vida do Real Madrid. Porque essa marcação homem a homem da Atalanta, ela cansa muito os jogadores, né? Porque é uma marcação que tem que ficar realmente atrás do cara que tu tá vigiando. Como foi na Supercopa da Europa, a gente já viu que no primeiro tempo costuma funcionar muito bem, mas na segunda parte, já fisicamente os jogadores não estão igual e cai de rendimento. Apesar de que essa Atalanta agora tá num nível físico muito diferente do começo do ano. Então, aí podem estar um pouquinho as chaves do jogo. Por exemplo, se o Ancelotti não começa com o Vinícius, no segundo tempo, com os marcadores mais cansados, pode ser uma alternativa. Se ele começa com o Vinícius, ele cansa o marcador, depois entrando o Rodrigo, pode ser uma alternativa. Então, acho que os 2 técnicos, como eles se conhecem, sabem como um joga e quais características dos outros jogadores do outro, ali vai estar muito que um jogo de vamos ver o que vou fazer para tentar encontrar a melhor solução. Mas a expectativa é de um grandíssimo jogo por aqui. Vamos ver se o Real Madrid mostra uma cara melhor nessa Liga dos Campeões do que tem mostrado até agora. É verdade que os jogos do Real Madrid não são todos ruins, mas os primeiros tempos costumam ser difíceis. O Real Madrid costuma fazer 15, 20 ou 30 minutos dos primeiros tempos muito complicados e na segunda parte costuma resolver. Tanto que, essa temporada deve estar uns 70% ou mais dos gols do Real Madrid saem na segunda parte. Então é um time que joga, que se entrega mais no segundo tempo, que joga mais no segundo tempo e que aproveita o cansaço do rival para jogar mais no segundo tempo também. Então vamos ver que jogo a gente vai ver, mas a expectativa é de uma grandíssima partida por aqui. É a minha primeira vez aqui nesse estádio. Pessoal, a gente sabe que a fase do Real não é boa, ele vem oscilando bastante, o Mbappé não entrega o que realmente ele tem condições de entregar dentro de campo e tá complicado, cara, essa oscilação do Real, principalmente na Champions, que eu nunca vi o Real tão mal no início de Champions, e agora, cara, é torcer para jogar bem e ir para cima da Atalanta para vitória, para tentar fugir, eu não sei se tem como ainda, desses playoffs, enfim, mas é isso aí. O negócio é jogar bola, porque o Real tem time, mesmo com tanta gente machucada. Porém, o time é muito bom ainda. E galera, vamos embora aí, ver o que é que vai dar no jogo de hoje. E já se inscreve no canal, galera. E comenta, né, mais uma vez, o que você tá achando dessa situação do Real. Principalmente do Mbappé, que tá numa fase horrível, eu acho, pra mim, né. Porque o que ele pode entregar, ele não tá entregando 10%. E fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.